Notícias, hein? Notícias envolvendo o São Paulo. O tricolor, porque a informação pede passagem, e, claro, sempre tem prioridade aqui no De Primeira. Luca Hernan renovou o contrato com o São Paulo. Renovou. Luca é um garoto, né, que está aí em alta, fez seu primeiro gol como profissional, logo na estreia. Como que está essa questão do contrato? Ontem foi o anúncio, né? O anúncio da renovação, a assinatura do contrato. Nos bastidores do São Paulo foi uma comemoração muito grande da diretoria de futebol. E aí, quando a gente fala de diretoria de futebol, é Carlos Belmonte e Rui Costa, né? Que conversaram muito com o garoto, que puxaram muitas conversas e reuniões com o staff. Obviamente, quando sai o anúncio, o presidente está lá, assina o contrato também, importante, mas essa é uma vitória da diretoria de futebol do São Paulo em relação a essa renovação, porque foi uma renovação rápida. O garoto estourou, vamos dizer assim, rápido no time principal. Eu vinha falando aqui que o Zubeldia já estava encantado com ele nos treinamentos. Quando ele teve a oportunidade, ele só fez um gol que classificou o São Paulo para as oitavas. E aí a correria, ou já tinha uma conversa em curso, e aí o São Paulo sacramentou essa renovação. Até 2028, o contrato dele era até o meio de 26, então ele estende o contrato, aumenta a multa, aumenta o salário do garoto e fica tranquilo em relação ao mercado nacional e o mercado internacional. Não me falaram quanto que era a multa para esses mercados, nacional e internacional. Mas me disseram assim, para tirar o Luca, clubes ricos aí do Brasil, SAFs, não sei o quê, esquece. A multa é muito alta. Clubes de fora, tem que ser... Para o nosso quintal não vai, luta nas alturas. Clubes de fora, tem que ser assim, níveis, os PSG da vida, os Manchester City da vida, que pagam alto num garoto. Então, o São Paulo está bem resguardado em relação a esse contrato do Luca. É bom, PVC, a permanência, ou a renovação, na verdade, do contrato, né? E você se resguardar de quem pode aparecer, de quem, né, está olhando ali para a sua cria. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em manter jogador. O futebol brasileiro precisa voltar a ser formador de jogadores não para venda, ou pelo menos não exclusivamente para venda. Tem que vender formar jogador para ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como o Neymar ficou na primeira passagem pelo Santos, para ficar aqui. É para isso que o Brasil tem que formar jogador, para pensar em ser campeão no seu clube e na seleção brasileira. Claro que o mercado global vai trazer jogadores jovens para grandes clubes. O Manchester United ele vai ter que voltar a ser grande, cara. O Manchester United fez a pior campanha em 51 anos, desde que foi rebaixado em 74. O Manchester United nunca tinha tido uma temporada tão trágica quanto esta, consolidada pela perda da Liga Europa contra o Tottenham. Então vai ter muita gente que você não imagina que vai investir. Agora, o Luca tem que fazer a renovação com o São Paulo. Tem um contraponto. A gente já viu muitas vezes jogadores fazerem uma jornada gloriosa. Tinha um centroavante chamado Ricardo, que em 88, fez 86, fez 3 gols no Guarani pelo Corinthians e nunca mais foi jogador. Quantos, né? Tem 200 milhões que acontece isso. É a banda de uma música só, né? Isso não significa que você não vá renovar o contrato com um jogador que você aposta que vai ser grande. Então, o São Paulo está certíssimo de renovar com o Luca. O que isso vai representar para o Luca vai depender do Luca. O tempo vai dizer, né? O tempo, claro, é a competência dele. O caso do Juan Tressoldi está um pouco mais complicado, Hernan, porque ele está emprestado até junho deste ano pelo Sassuolo, da Itália, e o São Paulo andou atrasando uma parcela do empréstimo. Isso pode pegar? Como é que está essa situação? A questão toda o São Paulo fez contato com o Sassuolo para estender o contrato ou estender o empréstimo por 1 ano e aí colocar uma meta baixa e colocar como obrigação de compra. É praticamente você comprar o jogador, só que você vai falar, vou pagar só no ano que vem. Então era essa a ideia do São Paulo, que fez com o Marquinhos Antônio, isso lá com a Lazio. Só que o Sassuolo, nas conversas, na troca de e-mails, na troca de comunicações e tal, falou assim, São Paulo, tem uma dívida aqui de uma parcela, 120 mil euros. E o São Paulo tinha conhecimento, claro, dessa dívida. Segundo a minha fonte, já estava sendo conversado dentro da direção do São Paulo sobre essa dívida para poder avançar na negociação.
Só que aí surgiu saiu a notícia, né? O Marcelo Braga hoje colocou de manhã. E assim, claro que isso liga um sinal de alerta. Por quê? Qual que é a preocupação do São Paulo hoje? Quando sai esse tipo de notícia, falei, o São Paulo está quebrado, não vai conseguir trazer o jogador, e aí desperta o quê? O interesse do mercado nacional, da concorrência. E tem grandes clubes concorrentes do São Paulo que estão buscando zagueiro no mercado. Não vou dizer que fez contato, tá? Mas um deles é o Cruzeiro. O Cruzeiro quer um zagueiro. E o Cruzeiro tem para pagar à vista. Já, inclusive, comprou o Matheus Henrique do próprio Sassuolo. Tem ali já uma relação boa de compra e venda. Não estou falando que vai acontecer, que o Cruzeiro vai atrás, mas eu só estou citando um exemplo, que é um pouco do temor do São Paulo em relação ao mercado, já que o São Paulo não consegue concorrer com outros clubes na questão financeira. São Paulo comprou, fez janela a custo zero, jogadores de graça. Está tentando fazer negócio com o Juan Tressoldi para pagar o ano que vem. Então, o São Paulo vai resolver essa questão do pagamento com o Sassuolo, dos 120 mil euros, para aí sim realinhar a conversa, mas nisso você pode perder tempo, né? E aí você começa a ficar em risco, né, com esses olhares dos outros clubes. Um zagueiro que tem se mostrado seguro, queria te ouvir para ver se você saber a sua opinião, e que pegou uma brecha ali, especialmente com a lesão do Arboleda, né? O Arboleda sofrendo com problemas físicos, então ele foi ganhando espaço, foi ganhando mais minutagem ali com o Zubeldia e foi ficando. Um jogador de 25 anos, que para zagueiro ainda é jovem. Ele é bom zagueiro, ele é importante para compor. A questão é o custo-benefício. Pode ser caro. 3 soldi em italiano significa 3 centavos. Mas ele não custa 3 centavos. Ele é mais caro que isso. Então, a questão é o custo-benefício. Entendimento de que ele pode fazer. A zaga do São Paulo hoje é Arboleda e Alan Franco, com Ferrarese de lateral direito. Mas ele, sempre que entra, ele dá conta. Quando o Arboleda teve fora, que ele fez lá controle de carga e teve umas questões físicas, o Juan estava jogando e o Juan estava jogando muita bola. O Juan é muito bom zagueiro. O que eu sempre ouvi nos bastidores do São Paulo, assim, quando o Juan começar a jogar, o Juan é um jogador que tem potencial até de seleção brasileira. Ele foi seleção de base. Foi seleção de base, exatamente. O Grêmio, né? É. Falando em zagueiro, Alan Franco, pegando a pergunta aqui do nosso amigo do chat. Como é que está a situação? Está avançando aos poucos. Ontem eu conversei com uma fonte do São Paulo que me disse, estamos avançando na questão da negociação para renovar o contrato. A conversa com os empresários para resolver a dívida antiga, de quando ele chegou da MLS. São Paulo vai propor um parcelamento para pagar essa dívida com os empresários, né? E os empresários querem uma garantia de que vão receber, de que não vai ser uma coisa, beleza, vamos refazer aqui a dívida, beleza, paga uma e não paga as outras, sabe? Então, assim, os empresários querem essa garantia bancária do São Paulo, né, de que vão receber, e aí você começa a ter a negociação. O São Paulo espera, antes dessa parada de data FIFA, ou quando parar mesmo, resolver essas questões de renovação. Pablo Maia já está acertado, o Luca está acertado, o Lucão lá, o Lucas Ferreira foi acertado. Agora o foco é Juan Tressoldi com o Sassuolo e o Alan Franco, para o São Paulo ficar tranquilo. Mas assim, é difícil. Quando vai negociar qualquer situação financeira e você bate no departamento financeiro do São Paulo, a resposta é sempre a mesma: não temos dinheiro. E nesse momento, né, que o São Paulo precisa se reequilibrar financeiramente, aliás, tem feito uma engenharia financeira para conseguir arcar, né, com suas despesas, permanecer com o jogador já é importante, né? Não vai fazer grandes contratações, a gente já sabe disso. Está atrás de um centroavante para o lugar do Caleri, que se lesionou, mas quer nos moldes acessíveis aí para o clube. Então, você garantir a permanência de quem te atende já é um passo importante na montagem deste elenco.